para que nós não venhamos trilhar o mesmo caminho, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pano de fundo do capítulo 11, nós encontramos no capítulo 51 do livro de Salmos, se estende no capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Nós podemos perceber que no versículo 1, aqui vai iniciar todo este drama, porque a Bíblia diz que era comum, pastor Paulo, na época da primavera, os homens de guerra, os reis saírem para as batalhas, mas a Bíblia enfatiza dizendo que Davi, ele não vai para a guerra. Davi, ele permanece em Jerusalém. O texto diz que Davi, ele não vai para a guerra, mas ele envia Joabe, seus oficiais, e o texto diz que mesmo Davi não indo para a guerra, os oficiais de Davi venceram a guerra. A Bíblia diz que eles mataram os amonitas e sitiaram a cidade de Rabá. E aqui nós temos algo muito profundo, porque mesmo Davi não indo para a guerra, ele vence a guerra pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, Davi perde a guerra. Pelo lado de fora, os guerreiros oficiais de Davi o ovacionam dizendo: nós vencemos a guerra em nome do nosso rei. Mas pelo lado de fora, Davi perde a guerra. Nós precisamos de entender isso, irmãos, porque a guerra não é vencida somente pelo lado de fora, mas ela é vencida também pelo lado de dentro. Até porque o culto não começa pelo lado de fora, mas o culto começa lá na tua casa, é pelo lado de dentro. Ministério não começa pelo lado de fora, ministério começa pelo lado de dentro. E aonde começou o ministério de Davi, pregador? Quando ele estava no pasto, pastoreando ovelha, cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. Eita, meu querido, Samuel poderia ter ido no pasto ungir Davi, mas Samuel não faz isso. Samuel manda chamar Davi e unge ele pelo lado de dentro, porque o primeiro lugar que Deus vai confirmar a tua chamada não é pelo lado de fora, mas é pelo lado de dentro. A tua família vai ver que Deus é na tua vida, a tua casa vai ver que Deus é na tua vida, e a tua parentela vai ver que Deus. Davi não vai para a guerra. Isso aqui me deixa um pouco preocupado, porque o que Davi está fazendo em Jerusalém, irmão William? Davi é homem de guerra. Quando nós estudamos a história de Davi, nós vamos perceber que Davi é homem de guerra. Quem é Davi, pregador? Davi é que matou o leão, a Davi é que matou o urso, a Davi é aquele que derrubou o gigante Golias com uma pedra e uma funda, a Davi é aquele que exterminou seus inimigos. Nenhum dos inimigos de Davi foram capazes de detê-lo. A Davi é homem de guerra. A Davi é aquele que queria construir uma casa para Deus, e Deus disse assim: não, Davi, não, você não vai construir casa para mim, porque as tuas mãos são manchadas de sangue. Você é homem de guerra, e o que um homem de guerra está fazendo dentro de casa, e o sinal mais vital, igreja, entenda isso, para você dar glória a Deus e dizer que Jesus é bom, o sinal mais vital que tem algo errado na tua área espiritual é quando você para de fazer aquilo que você fazia antes. É alguém que pregava, mas não prega mais, é alguém que cantava, mas não canta mais, é alguém que orava, mas não ora mais, é alguém que jejuava, mas não jejua mais, é alguém que estava no secreto de uma vida com Deus, mas agora acomodou diante da Davi deixa de ir para a guerra. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: nem que você vá arrastado, mas não deixa de ir para a guerra, não deixa de ir para circular com Deus,
Deus. A Deus, Ele te espera, meu querido, com os teus joelhos dobrados no chão. Há quanto tempo a igreja do Senhor acomodou, já não ora mais, já não busca mais como buscava antes. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para pregar para alguém. O Senhor, Ele está te chamando. O Senhor está tirando você do acomodismo. Ele te chama pelo teu nome e Ele diz: você é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Eu poderia afirmar nessa noite: o primeiro pecado de Davi não se dá quando ele consome o ato com Batseba. E aqui vai outro detalhe muito importante, porque o pecado que Davi comete, irmão, não se dá quando ele comete aquele pecado com Batseba, não, quando ele consome o ato, não. A primeira queda de Davi se dá no momento quando ele está em casa, no terraço, olhando para uma mulher casada. E aqui eu gostaria de dizer para os irmãos que o primeiro pecado da humanidade não se dá no momento em que Eva come do fruto, mas se dá no momento que ela olha para o fruto. Versículo de número 6, capítulo 3 do livro de Gênesis: e olhou a mulher para uma árvore muito bela e disse: esta árvore é agradável aos olhos. A primeira queda de Sansão se dá no momento em que ele olha para Dalila e diz assim: papai, eu quero casar com aquela moça, mamãe, eu quero casar com aquela moça. Ali se dá a primeira queda de Sansão nos olhos, porque se você é induzido pela tua emoção, se você é induzido pelos teus olhos, pela tua emoção, você será julgado. Mateus capítulo de número 5, Jesus, ele disse: se um homem olhar para uma mulher casada e desejá-la no coração, este já cometeu adultério. Porque no coração, pregador, porque no coração que procede as coisas boas e ruins. Deus não está atrás de quem tem uma boa hermenêutica. Deus não está atrás de quem tem uma boa exposição na palavra. Deus não está atrás, meu querido, de rótulos e de alguém que é engomadinho e não vive o que prega. Mas Deus está atrás de um coração sincero. Quando ele desceu na casa de Jessé, ele não foi atrás de aparência, mas ele foi atrás de um coração sincero. Davi, depois de muitos e muitos anos, pastor Paulo, ele descobre uma ferramenta para não pecar contra Deus. E qual é, Davi? A Bíblia aberta no Salmo 91, não. A Bíblia aberta no Salmo 23, não. E qual é a ferramenta que ele descobre para não pecar contra Deus? Aguardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aguardei. Seja o teu nome, Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que levanta, é a palavra de Deus que restaura, é a palavra de Deus que limpa, é a palavra de Deus que batiza, é a palavra de Deus. É por isso, meu querido, que as nossas mensagens, elas devem estar diante de Cristo. Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro da igreja. Ele é o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele é o que tem a chave da morte e da vida. Ele é aquele a quem João Batista declara dizendo: ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. João, no capítulo de número 1, diz: ele é o verbo encarnado. No capítulo 4, João diz: ele é água para o sedento. Em João capítulo 6, João diz: ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo de número 8, ele diz: ele é a luz do mundo. E no capítulo 10, pregador, ele é a porta das ovelhas e o bom pastor. E no capítulo 11, ele entra na aldeia de Marta e de Maria e diz: Lázaro, vem para fora. Ele é a ressurreição e a vida. E no capítulo 14, ele é a videira verdadeira. E no capítulo 15, ele é o que, pregador? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém
gente olha para Batseba, mas como também ele consome o ato. E o texto diz que Davi, ele consumindo o ato com Batseba, passando algum tempo, Batseba vai escrever uma carta dizendo que estava grávida, e ela envia a Davi. O texto diz que Davi, então, ele vai tentar esconder o seu pecado. Ele vai tentar camuflar o seu pecado. Porque nós vivemos uma geração hoje, irmãos, infelizmente, de pregadores que estão na galeria da fama, que está acostumado a pregar no domingo e na segunda-feira está no pecado. Cantores que estão acostumados a cantar no domingo e na segunda-feira está no pecado. Ei, meu Deus, nós estamos vivendo uma geração de crente que peca e joga tudo debaixo do tapete. Mas vai chegar uma hora que o grandão da Galileia vai levantar o tapete com tudo. Vai chegar uma hora que a torneirinha da graça vai fechar, o juízo final vai chegar, e se Jeová não pegar aqui na terra, meu querido, te prepara, que ele vai pegar você no juízo final. É tempo de arrependimento. João pregou sobre arrependimento, Pedro pregou sobre arrependimento, Jesus pregou sobre arrependimento. Aleluia, aleluia, Jesus. E Davi vai tentar esconder o pecado dele. E o texto diz que Davi vai usar pelo menos 3 planos. Eu disse quantos planos? 3 planos. Plano A, Davi manda chamar Urias. Vamos chamar Urias. E eu quero dar uma folga para ele, para que Davi ele volte para sua casa e ele se deite com sua mulher. Como não havia teste de DNA naquela época, todo mundo ia pensar que o filho era de Urias. Porém o texto diz que Urias era tão leal que a Bíblia diz que Urias ele não vai para casa, mas ele permanece na porta do palácio. Plano A, fracassado. Plano B, Davi manda chamar Urias. Vamos preparar uma festa para Urias. Vamos embebedá-lo para que ele vá para casa e deite com a sua mulher. E eu gostaria que você olhasse para esse irmão que está ao teu lado e você dissesse para ele: cuidado. Diga mais forte: cuidado. Mais uma vez, cuidado. Com quem você senta na mesa. Com quem você senta está achando que é teu amigo, e daqui a pouco ele coloca você na frente de um canhão. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: Deus está abrindo a tua visão espiritual. Você vai começar a ver quem é ovelha e quem é bode, quem é trigo e quem é joio, quem é crente e quem não é, quem é de verdade e quem não é. Eu profetizo nessa noite que Deus vai levantar pessoas aqui com dom de discernimento de espírito. Plano B. Estou buscando. Fracassado, Urias ele se recusa a voltar para casa. Aleluia. E Davi agora ele vai apelar para o terceiro plano. E pasmem, Davi ele escreve uma carta e manda para Joabe. E na carta estava escrita dizendo: coloque Urias na frente da guerra, recua para que ele seja morto pela espada dos inimigos. Irmão William, isso aqui me confronta, porque Davi escreve a carta, coloca na mão de Urias para que Urias entregue para Joabe. Urias era tão leal que Urias ele não abre a carta na metade do caminho, porque se ele abrisse, certamente ele arrumaria um jeito de fugir. Mas Urias era tão leal que ele não abre a carta e coloca na mão de Joabe. E sabe como que começa o capítulo de número 11? Inicia Davi olhando para uma mulher casada. E sabe como que termina o capítulo 11? Termina dizendo: e Davi fizera o que era mal aos olhos do Senhor. E Davi fizera o que era mal aos olhos do Senhor. Eu vou explicar nessa noite para você entender. Porque do meu pastor eu escondo da igreja. Você esconde do teu pastor, você esconde dos obreiros, esconde da esposa, esconde do marido, esconde dos olhos de Jeová. Ninguém esconde, os olhos dele estão sobre
força. Tem Bíblia para isso, pregador? Tem, a Provérbios, capítulo de número 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Jó capítulo 34, versículo 21. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Até na cabeceira da tua cama, com a lágrima rolando, e você dizendo: eu vou parar, eu não aguento mais, o ministério é pesado, a chamada é árdua, não dá mais. Ali Ele está te vendo, quando ninguém te vê, Ele está te vendo, no secreto Ele está te vendo. Até porque, irmão, parar é comum, querer parar é normal. Até Ezequiel queria parar, pregador, Ezequiel queria parar. Me prova na Bíblia, te prova. Ezequiel capítulo de número 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me colocou pelo Espírito do Senhor no meio de um vale cheio de ossos secos. Porque a mesma mão que pega é a mesma mão que coloca. Aí Ezequiel diz assim: e esta mão, ela me fez andar. Esta mão, ela me fez andar. Eu queria parar, mas a mão do Senhor me fez andar. Eu queria desistir, mas a mão do Senhor me fez andar. Eu queria entregar a carteirinha, mas a mão do Senhor me fez andar. Eu até falei: pastor Paulo, não conta comigo mais na obra, mas não tem jeito. A mão do Senhor me fez andar. Eu até falei: se for para pregar, eu não prego mais, mas não teve jeito. A mão do Senhor me fez andar. E alguém que orava, mas não ora mais, mas o Espírito te incomodou, porque a mão do Senhor te fez andar. Nem que Ele te pega pelo colarinho, mas a palavra dessa noite para alguém é: você não vai parar. Aleluia. Aleluia. Os olhos dele estão sobre a tua vida. Os olhos dele estão sobre a tua vida. O pregador, minha mãe me abandonou, a minha família me abandonou, todo mundo me abandonou. Ela vai uma palavra para quem está desacreditado. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia, eu não me esquecerei de vós. Eu não me esquecerei de vós. Eu não me esquecerei de vós. Aleluia, glória a Deus. Os olhos dele estão sobre você. Deus de vitória. Deus enxerga Davi. E o texto diz que Urias é morto. E passa uma semana e Davi não se arrepende do seu pecado. Passa 2 semanas e Davi não se arrepende do seu pecado. Passa 3 semanas e Davi não se arrepende do seu pecado. Passa 1 mês e Davi não se arrepende do seu pecado. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Até porque é aquele tipo de pessoa que peca, mas ele diz assim: deixa que o tempo resolve. Deixa que o tempo vai dar um jeitinho. É alguém que vive de contenda e não tem coragem de chegar no irmão para reconciliar. E ele está dizendo: deixa que o tempo resolve. Mas o Senhor está olhando e está dizendo: até quando vai ficar nessa patifaria? Até quando vai continuar?
E passa 1 ano e meio e Davi não resolve. E o texto diz que dentro desse espaço de tempo, Davi escreve dizendo que ele sentia como se os ossos estivessem sendo esmagados. É a consequência do pecado, porque o pecado te esmaga, o pecado te bate. E Deus, ele permite, sabe, pastor Paulo, é Deus permitindo, é Deus batendo, é Deus batendo, é Deus amassando o vaso. Porque, pregador, Deus é severo? Não, isso é graça. É Deus batendo no vaso, é Deus amassando o vaso. É porque Deus é ruim? Não, isso é misericórdia. É Deus dando oportunidade, é Deus dando oportunidade. E a Bíblia diz que Davi não se arrepende. E pasme, irmãos, porque no capítulo 11, Davi escreve uma carta para Batseba. No capítulo 11, Davi escreve carta para Joabe. No capítulo 11, Davi recebe carta de Batseba. No capítulo 11, Davi recebe carta de Joabe. Mas no capítulo 12, Deus escreve uma carta para Davi. E o texto diz que Deus envia o profeta Natã, porque nada está descoberto diante dos olhos dele. E Natã vai confrontar Davi através de uma parábola. E a parábola que Natã conta a Davi é: havia um homem rico que tinha uma grande quantidade de cordeirinhas. E esse homem rico recebeu um homem na sua casa, um hóspede. E havia também um homem pobre, que era seu vizinho. E aquele homem rico que tinha muitas cordeirinhas, em vez dele pegar uma de suas cordeirinhas para sacrificar e agradar o seu hospedeiro, a Bíblia diz que ele vai no homem pobre e pega a única cordeirinha que ele tinha. E a Bíblia diz que quando Davi, ele ouve aquilo, Davi, ele se enfurece e ele diz: esse homem tem que morrer, esse homem tem que pagar 4 vezes mais. Natã levanta, aponta o dedo para Davi e diz assim: Davi, este homem é você. Aleluia! Isso é que é profeta. Aleluia! É o que Deus toma a boca de Natã e diz assim: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu Senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, Davi, eu te daria muito mais. Muito mais eu te daria. Muito mais eu te daria, Davi. Isso vai estraçalhar o coração de Davi. E aqui existe uma diferença, pastor Paulo, entre Davi e Saul. Porque quando Saul é confrontado por Samuel, ele se desespera e rasga a veste do profeta. Porque o negócio de Saul era a coroa, o negócio de Saul é o trono, o negócio de Saul era o conforto do palácio. É por isso que Saul, ele fica perturbado, porque ele pensou que jamais ele pensou que iria perder tudo aquilo. É alguém que tem medo de perder. Tem pessoas que vêm para a igreja porque tem medo de perder alguma coisa. Ele vem para a igreja, mas quando ele perde o carro, ele sai da igreja e desvia. Ele vem para a igreja, mas quando ele perde o relacionamento, ele sai da igreja e desvia. Ele vem para a igreja, mas quando ele perde a faculdade, ele sai da igreja e desvia. É desse jeito, Deus. Eita. E Davi, pregador, Davi não. Davi se joga. Davi se rasga. Davi se humilha. Davi não faz como Adão. A culpa é da minha mulher. Davi não faz como eu. A culpa é da serpente. Mas ele se joga. E ele diz: a culpa é minha. E Davi, ele tem medo de perder também. Que é, pregador, que Davi tem medo? Davi tem medo de perder a presença. Ele diz: Senhor, arranca de mim o ouro, a prata, o conforto do palácio, mas
nessa noite. Não abre mão do carro, mas não abre mão da presença. Abre mão da casa, mas não abre mão da presença. Abre mão desse relacionamento escandaloso, mas não abre mão da presença. Quem tem medo de perder bem material, ele vem para a igreja só por conta dos bens materiais. Mas quem vem por amor, esse apanha de manhã, apanha de tarde, apanha de noite, de madrugada está nos pés da cruz. E ele faz o que no pé da cruz, pregador? Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A morte, a tribulação, a tempestade, o presente, o porvir, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Mas estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem os anjos, nem os principados, nada me separará desse amor. Aleluia, glória a Deus. Nada é capaz de separar você de Cristo. Davi, ele encerra dizendo: restitui a alegria da minha salvação. E aqui eu encerro a minha mensagem. Ele diz: restitui a alegria da minha salvação. É Deus, aleluia. Eu vim pregar para alguém nessa noite que o Espírito Santo, ele está te laçando. Glória a Deus. Ele está reacendendo a chama novamente. Quem não sorria vai voltar a sorrir. Eu me lembro quando Jesus passou lá em casa, irmão William. Quando eu tinha 12 anos de idade, num chão vermelho, telhado de amianto. A gente morava numa casa simplesinha. Minha mãe faxineira, meu pai trabalhava com capoeira na roça. E eu dobrando meu joelho, eu falando: Jesus, passa lá em casa. E Jesus passou, pastor Paulo. E o primeiro cristão da minha casa fui eu. Com 12 anos de idade, quando eu levantei a mãozinha e aceitei Jesus, a minha mãe olhou para mim e disse assim: o que tu faz tanto na igreja? Que todo dia você está enfiado na igreja. Eu entendi que a minha guerra era interna. E eu comecei a orar e eu falei: Jesus, o Senhor passou na casa de Zaqueu, então passa lá em casa. O Senhor passou na casa de Jairo, então passa lá em casa. O Senhor passou na casa de Lázaro, então passa lá em casa. Em Atos 16, o Senhor disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então passa lá em casa. E aí eu comecei a orar. Jesus pegou minha mãe pelo colarinho, e aquela mulher que não era crente, hoje hora de manhã, hora de tarde, hora de madrugada, no domingo o telefone toca e ela diz: e aí, meu filho, vai me buscar para levar para mim na igreja ou não vai? Vai me levar para a igreja ou não vai? Jesus passou em casa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Salvação passou lá. Aleluia. E eu profetizo que vai passar na tua casa. Glória a Deus. Isso aqui é só para quem crê, irmãos. Se você crê nessa palavra que eu estou liberando agora, debaixo da unção do Espírito Santo, eu profetizo que o Espírito Santo está passando lá na tua casa. Não importa como é o teu filho, o teu amigo, ele está passando lá na tua casa. Ele vai mudar o cativeiro. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sinto a graça desse lugar.